Foi! Começando aí, gente, mais um Proposições, esse de número 004. E hoje, vocês não estão ligados, vocês não estão vendo ainda. Eu vou dar uma palhinha aqui, vamos ver se vocês conseguem entender quem que está comigo aqui e depois ele vai se apresentar. Com vocês, esse meu amigo maravilhoso, Alexandre Magnani. Uma salva de palmas, cadê minha galera? É isso aí, meu povo. Muito bom. Eu tô falando, vocês não estão acreditando. A gente vai passar alguns meses aqui só recebendo gente boa, gente que mora no nosso coração, amigos. E hoje, assim, a Magnani viajou umas 12 horas. Meu Deus, cara, parecia que eu não ia chegar nunca. E a gente está muito contente, cara. Obrigado você que já chegou aí, obrigado todo mundo que está acompanhando, o pessoal que tem mandado mensagem. A gente está muito contente com tudo que Deus está fazendo através de nós, com a exposição do Proposições. E hoje aqui, com esse amigo, eu vou deixar ele se apresentar, talvez, vai que alguém não te conhece. Você viu? Não, ô Gabriel, chega aqui, eu ia esquecer. Gente, pega essa fichinha aqui. Não, velho. Essa produção não dá. Essa produção não dá. Eu só não vou jogar assim, senão eu fico muito igual o Leão Lobo. Já tô meio parecido. Vai lendo e mandando aqui, ó. Meu Deus do Mas céu. eu tô aqui com ele, Alexandre Magnani. Por favor, irmão, se apresenta um pouco melhor. De onde vem? É tão difícil, cara. Bom, eu sou Alexandre Magnani. Sou casado com a Marcela, pai do Davi. Sou músico, cantor, compositor. Sou filho do Paulo, da Maria. Tenho 3 irmãos. Eu acho que é essas coisas que trazem a nossa identidade, né? Claro que, assim, enquanto músico, compositor, cantor, aquilo que a gente faz no trabalho, isso também talvez isso fale mais, né? Sobre quem a gente é para fora, né? Mas eu sou esse cara aqui, amigo do Dani Coelho. E é um prazer, uma alegria estar com vocês, conversar com vocês aqui. Eu espero que seja um tempo muito massa. É isso. É isso, você que veio lá do interior. Como chama a cidade mesmo? E essa história já é muito legal, Dani, porque eu não nasci em rancharia. E aí, eu nasci em São Paulo. E todo mundo fala, meu, é fake news que você é ranchariense. Na verdade, o que acontece é que eu me sinto mais ranchariense do que paulistano. Entendi. Eu nasci em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, mas aí eu tinha uns 4, 5 anos, minha família foi pro interior, numa cidade menor que Rancharia ainda, chamada Mariápolis. Tem 5 mil habitantes. Essa eu nunca vi. Os Magnani, que na verdade a pronúncia correta é Magnani, que é o descendente de italiano lá, muitos moram lá nessa região, que é Mariápolis, Adamantina e tal. O meu sobrenome mesmo, a pronúncia correta é Magnani. Olha aí, gente. Tá de comer uma pizza. Que é o gemudo do filé mignon, mignon, Magnani. E aí a minha família, que são os Magnani, estão tudo lá. E aí meus pais foram para lá. Eu tinha uns 5 anos nessa cidade chamada Mariápolis, 5 mil habitantes. Aí, do nada, meus pais decidiram ir para uma cidade maior. Aí a gente foi para Rancharia, 18, 20 mil habitantes na época. Que mudança, que é pequena também. E o lance do nome, já que eu falei do Magnani, eu não falo Magnani porque quando eu ia em algum lugar cantar, eu falava, gente, segue lá no Orkut, na época, Facebook. Aí as pessoas escreviam com NH. Eu falava Alexandre Magnani e tal. As pessoas escreviam com NH, nunca me achava. Aí um amigo meu, pastor, também falou, cara, usa Magnani, é legal, Magnani. Magnani. Aí ele ficou brincando, Magnani e tal. E aí foi. E, na verdade, todos os meus irmãos são Magnani. Então, eu tenho um irmão que é gerente de banco, ele é o Magnani, lá. Ele é o gerente, tem um outro irmão meu que é empresário,
e ele tem um centro automotivo, ele é um Magnani. E esses dias aconteceu um negócio muito engraçado. Eu tava num shopping com o Davizinho, meu filho, que você conhece. E aí, um moleque chegou assim, adolescente, igual o Davi. Falei, e aí, Magnani e tal. Aí eu já mandei a mão aqui, já Tá falei, comigo, né? deve conhecer meu trampo, É meu alguma coisa. fã. Passou reto, velho, e cumprimentou o Davi, cara, prometo. Foi muito engraçado. E o Davi já é Magnani lá no colégio dele e tal. Legal, É isso, velho. eu sou do interior, mas não sou. O lance é que eu cresci, né, toda a parte da infância, adolescência e o início da juventude no interior, eu sou muito... eu peguei muito a pronúncia, o costume, tudo, assim, eu sou bem caipirão mesmo, e eu gosto disso. Então, eu falo porque eu sou, né? Você Dá é pra também? perceber. Qual? Eu sou de Rio Preto. Ah, é verdade, você me Rio contou, Preto cara. é Eu uma conheço Rio cidade Preto. grande. Já é pô. uma O metrópole. pessoal fica me Não, zoando, a galera mas, de meu rancharia Deus. ia passear em Rio Preto. Claro, tinha São José shopping. do... Ué. Oxe, Porra. São José do Rio Preto é chique. Cara, mas deixa eu te falar, antes de continuar, o pessoal sempre briga comigo aqui, que eu falo no fim. Então eu vou ter que falar no começo, até anotei aqui. É. Gente, seguinte, tem algumas formas de você auxiliar a gente aqui no podcast, no fim a gente vai falar, mas uma delas é simples. É só você curtir aí, não custa absolutamente nada. Deixa eu Você fazer vai... uma trilha, fala pros meninos abrir aqui. Tinha uma vinheta. Abre a guitarra aqui. Abre a guitarra aqui. Aí, vai. Agora vai dar. Agora eu choro, velho. Agora, vem! agora o podcast vai ter muito patrocínio, Chama, você não, vê. vai dar um corte aqui, ó. Pá! Vai lá. Gente, é o seguinte, uma das formas de você poder cooperar com esse projeto maravilhoso é você curtindo, não custa nada. Você vai lá, curte. Se você tiver assim mais fé, você comenta. Mas se você tiver visto Deus, você compartilha. Então assim, a gente está aqui dando o nosso melhor. Isso aqui é tudo que a gente tem, 100% da nossa vida, 100% do nosso ser. Nós estamos plenos aqui, completos. E a gente está pedindo isso para você. Então venha comigo, curta, compartilhe, mande para pelo menos 3 amigos. Valeu. Magnani, obrigado. Vai dar muitos likes, chuva de likes. Cara, conta pra mim sua história um pouco, que eu nunca ouvi. Vamos lá. Tá meio desconfortável aí, né? Não, tá de boa. Meu pai, só não derruba ela. Nossa, eu já derrubei essa guitarra algumas vezes já. Então tá, vamos lá. Sua história na música, mano. Vira aqui pra mim que ele te pega de perfil. Você é mais bonito desse lado aqui. Aí. Cara, como é que você começou? Quais foram? A maioria das pessoas ganha o violão. Giannini, é parecido? Não, na verdade, assim, a minha família é muito musical, né? O meu pai já toca, a minha avó, mãe do meu pai, tocava também. Então, a música foi algo sempre muito presente lá na nossa família. E eu não venho de lar evangélico, cristão. Então, a gente era uma família muito festeira, assim, todo fim de semana, churrasco. Teu irmão toca bem também, baixo, né? Sim, todos os meus irmãos tocam. Tem até um vídeo no meu Instagram muito legal, Só que dos a minha irmãos, família toda lembrei, tá tocando lembrei. lá. Que foi no casamento do meu irmão mais velho. Então, a gente sempre teve música, era o nosso ambiente comum, assim. Meu pai, ele sempre gostou de muitos instrumentos, então tinha lá violão, tinha craviola, instrumentos de percussão, e ele ficava dando... Craviola? Craviola é um violão de 12 cordas. Ah, tá. Que são os mesmos acordes, só que o timbre muda, porque você acaba tocando duas cordas juntas, sim. assim. E é bem legal. Então, a música sempre foi algo comum pra gente. Quando a gente foi para uma igreja evangélica, cristã, a gente foi agraciado de ir para uma igreja que tinha música boa. E meu pai sempre... Aqui ou lá já? Lá no interior ainda. E meu pai, ele sempre foi muito exigente com música, assim. E aí nós chegamos nessa igreja, ele curtiu. E é engraçado, meu pai ficava feliz porque ele ouvia música boa sem precisar pagar cover, sem precisar pagar... E era muito boa mesmo a música nessa igreja. E aí eu já gostava de música, toda a minha família e tal. Então, a música evangélica foi algo que uniu, assim, aquilo que a gente já gostava, que era a música como arte, para ouvir, e a mensagem que era muito boa, né? Que não tem nem o que falar. Isso foi quando, mais Isso ou menos? em 95. Eu lembro que, assim, a gente gostava muito de rock. Meu pai tinha muitos discos em casa e tal. LP mesmo, né? E aí a gente ouviu Oficina G3. Meu Deus do céu, velho. Foi o álbum Indiferença. Nossa, mano. De cabo a rabo, assim. A gente ouvia muito, cara. Oficina, Cats Barneia, Resgate.
Então, aí né, eu tinha 10 para 11 anos, e eu e meus irmãos o tempo todo ouvindo isso e tal. Meu pai já tocava guitarra, aí já num processo de conversão, graças a Deus, ele já servia numa congregação da nossa igreja, tocando guitarra e cantando. E ele me levava para tocar batera. Então eu ficava tocando bateria, não sabia tocar guitarra, violão, não sabia nada. Até que uma vez ele deixou a guitarra assim, exatamente assim, do jeito que tá. Eu comecei a passar o dedo na guitarra, ligar na pedaleira, ver que mudava o som. Eu achava legal esse lance de escorregar o dedo e mudar o som. Não era Aham, algo que você martelava como piano, sabe? aham. Então isso me chamou a atenção, assim, pura inocência, feeling mesmo. Aí, cara, eu tive, sei lá, parece que rolou um casamento, assim, perfeito da minha maneira de, né, pegar na guitarra, de palhetar. Nunca tive dificuldade, assim. Foi algo muito fluido. E aí eu me encontrei, né, no instrumento. Comecei a tocar violão e estudar muito guitarra. Aí já com uns 13 anos, assim. E aí, depois, qual foi o seu primeiro trabalho, assim? Ah, Quando que isso quando que virou uma vira? chave, né? Que você vai, vou viver disso. Foi muito louco. Eu tinha 15 anos, eu tinha um professor muito legal, que era um professor de história. E aí, não sei por que ele estava falando sobre vocação numa aula. E aí ele falou assim, meu, a vocação é aquilo que você faz, você tem, para você descobrir a sua vocação é aquilo que você faz, que você ama fazer, que você não vê o tempo passar e você se vê fazendo aquilo no futuro. E não me veio na mente logo de cara. Meus pais são comerciantes, aí eu fiquei pensando, talvez se eu pudesse ser comerciante ou se eu pudesse ser professor, porque eu gosto de falar, eu gosto de ensinar também. Tanto que eu dei muita aula de guitarra e de música, dei muito, durante muitos anos. E aí, eu com 15 anos, eu tinha uma revista na mochila chamada Cover Guitarra, que é uma revista muito famosa. E aí tinha o Juninho, tudo que saía do Juninho Afran eu comprava e ficava tentando aprender as coisas dele e tal. Aí eu olhei e falei assim, mano, eu quero ser isso aqui, eu quero viver. Eu não sei se eu apontei pro Juninho ou para todos aqueles Aham. guitarristas da revista, mas falei, eu quero ser isso aqui, eu quero ser um guitarrista profissional. Eu quero tocar em grandes palcos, eu quero viver disso. Muito louco. Com 15 anos, aí cheguei em casa, falei para minha mãe, teve uma aula, o professor falou de vocação, quero ser músico. Minha mãe ficou desesperada, né? Falou, meu Deus, tipo, não, você tem que estudar, tá ligado? Punk. Como se a gente não estudasse muito, né, para Muito. música. Tem que estudar muito, muito, Aham. muito, muito. Eu estudo até hoje, a vida inteira, né? Eu sou bacharel em música sacra, então fiz faculdade mesmo. E aí, essa foi a reação da minha mãe. Já o meu pai, eu falei, papai, decidi, eu vou ser músico. Meu pai falou, beleza, então você vai se dedicar. Meu pai me colocou no conservatório. Uhum. E aí, meu pai foi o meu maior incentivador, sem dúvidas, assim. Com 15. Quando eu tinha 17 anos, foi um pastor, ele é brasileiro, mas morava nos Estados Unidos, mora até hoje lá. Ele foi pregar lá em Rancharia. E aí ele me viu tocando guitarra, eu tinha 17 anos. Dos 14, 15, 16, 17 anos, eu fui muito prodígio, assim. Talvez se eu tenho alguma técnica hoje, foi porque eu conquistei lá, não é porque não é de quando eu vim para a faculdade. Aham. Então eu me desenvolvi muito rápido. Na verdade, essa é uma idade muito crucial na vida de todo músico. Você que gosta de música e tem um talento, você percebe que você tem um algo a mais, se dedica na sua adolescência, mano, porque vai valer muito a pena, pro resto da vida, assim. Aham. Então eu passava 8 horas tocando guitarra todos os dias. Eu era bem magrinho, bem franzino. Esses dias eu até postei no Instagram, tem um vídeo de eu dando uma entrevista pra Globo, olha só. Eu tinha Olha! 17 anos, inclusive. Caramba. E, cara, minha mãe tinha que ir lá no meu estúdiozinho, que eu tinha no fundo de casa, brigar pra eu jantar. Uhum. E eu ficava estudando com metrônomo e fazendo exercício e tocando em cima disso até enjoar, assim, até cansar. Então, com 17 anos, esse pastor lá dos Estados Unidos me viu tocando na igreja e falou, cara, esse cara tem que sair daqui, ele precisa Aham. fazer isso que ele faz muito bem. Ele também era músico, ele era um baita teólogo e músico, chamado Dauri Rocha. Estudou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, também é um cara formidável, dá aula em seminário lá nos Aham. Estados Unidos. E aí, ele começou a conversar comigo, com meus pais e tal, cara, precisamos levar o Alexandre para estudar música nos Estados Unidos, blá, blá, blá. Acabou que não deu certo, aí ele pegou e falou, cara, ok, os Estados Unidos está um pouco mais difícil, vai para São Paulo, vai para Teológica, vai estudar música lá. E ele foi um incentivador, cara. Minha primeira matrícula, Uhum. mensalidade, ele pagou. Legal. Foi um negócio muito legal. Ele investiu muito, assim, na minha vida.
comprou livros para mim, material, foi muito legal. Deu meu primeiro computadorzinho, um notebook bem velho, assim, da Dell, assim, muito engraçado, que mais travava do que funcionava. E sempre com o acompanhamento dos meus pais, né, claro. E aí isso aí foi um pontapé. Eu cheguei aqui, então, demorou, né? Então ele me conheceu em 2000, eu tinha 17 anos, em 2003, e eu realmente vim para São Paulo em 2005, 2 anos depois, que realmente concretizou. Já na Teológica. Aí fui direto para a Teológica fazer música sacra, que era um curso de música formidável na época, assim. Foi muito bom. Não tem mais, né? Não, infelizmente não tem mais. Eu fui uma das últimas turmas, inclusive. Depois que eu me formei, mais umas 2, 3 turmas, assim, e aí parou. E era um curso que a gente estudava teoria, percepção, contraponto, harmonia, história da música. Cara, percepção era 1, 2, 3, era muito avançado mesmo. E Tanto aí, que... perdão. Não, que depois eu fui fazer regência, que eu me formei em música sacra, regi coral e orquestra, gente. Vocês acreditam? Meu recital foi desde o período renascentista até a música contemporânea. Renascença, aí barroco, clássico e romântico. Romântico e clássico, né? Acho que é isso. Legal. E aí depois música contemporânea. E tudo regendo, coro e orquestra. Uma formação acadêmica mesmo, eu precisava disso. E aí depois eu fui estudar numa outra faculdade, Faculdade de Cantareira em São Paulo, Regência. E eu estava muito avançado, cara. Eu sabia muito, assim, em relação aos alunos que já estavam naquela faculdade há um tempo. Então, o meu curso de música sacra na Teológica foi muito robusto, foi muito bom. Que bom. E quando que surge algum trabalho profissional, assim? Você lembra da primeira vez que você entrou no estúdio para fazer? Sim. Cara, é engraçado. Isso eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast que eu já participei. Exclusivo. É exclusivo aqui, cara, exclusivo. Que eu já fiz, gente. Eu conheci, numa igreja que eu trabalhei, uns caras de música sertaneja. Então, deixa eu tomar uma água aqui. Você curtiu, né? Nossa, você é muito chique. É produção, né? Proposições. E aí, nessa igreja que eu trabalhava, eu conheci o Danimar. O Danimar é um compositor de música sertaneja bem conhecido. Aquela música Dois Corações e uma História, do Zezé de Camargo e Luciano, é dele. Tem outras músicas do Guilherme Santiago, Edson Hudson, tudo composição do Danimar. Ele me chamou para gravar um DVD deles. E aí, nesse DVD foi muito legal, que aí eu conheci os caras do Exalta Samba. E eu, sei lá, cara, eu devia ter 21, 22 anos no máximo, assim. E conheci o Thiaguinho do Exalta, o Péricles, que é um monstro. Péricles é daqui. Ele é daqui, né, verdade. Aqui. E conheci o Edson Hudson, Guilherme Santiago, conheci o Zezé também, que eles o Zezé participou desse DVD? Acho que participou. E aí eu gravei violão. Nesse DVD eu tô tocando violão. Outro dia eu procurei na internet, tem um vídeo ou outro disso, é muito engraçado. Eu tocando um violão bem clarinho, da cor de sofá, assim, magrinho, camisa preta, assim. E eu cheguei a viajar, fazer algumas agendas com eles, mas, cara, era um ritmo alucinante, assim, a música sertaneja, cara, o Brasil é muito sertanejo, né, no muito estilo forte. E tal. E aí a gente ia para lugares, assim, cara, que eu nunca imaginei conhecer e numa logística muito maluca, assim, não era algo que eu queria para mim, inclusive. Então, eu fiquei pouco tempo, mas esse foi o meu primeiro trabalho profissionalmente, falando, né? Eu gravei um DVD. Depois, eu acho que o trabalho... Depois eu fiz algumas coisas legais, assim, com pessoas, mas não registrando DVD, áudio e vídeo. Mas eu toquei com Vineyard também. O Luciano Manga. O Manga. Eu acompanhei o Manga. No Rio. O Manga é do Rio. E foi engraçado, fiz uma agenda em Presidente Prudente, ele estava lá. Aí ele gostou da minha tocada, eu já estava morando em São Paulo. E aí eu acompanhei ele um tempo. Quem tocava com o Manga nessa época era o Celso Machado, que foi para a oficina, e aí eu fui para o Manga. Aí eu estava torcendo para o Celcinho sair da oficina para eu ir para a oficina. Era o meu sonho, cara. Eu tinha uma banda cover da oficina. Eu falei, né? Eu pulei. Em 2017, não, eu tinha 17 anos. Em 2003, eu abri show para a oficina G3. Então eu conheci o Duca, o Juninho, o Jean. Mas eu era um moleque lá do interior que olhava para esses caras assim, uau. E hoje eu tenho amizade deles. É muito legal isso, assim. É muito louco mesmo.
Então, eu fui o tempo todo buscando, né, correndo. Mas quando eu vim para São Paulo, as coisas se abriram mais, né? Nessa época que eu vim para cá, que foi em 2005, ainda era... a gente precisava muito do contato pessoal, de estar Claro. aqui. Hoje com Não a tinha internet... o YouTube, né, cara? não, hoje com a internet, cara, o negócio, o Instagram, né? Você tem muito guitarrista, músico bom aí que estão com a sua carreira consolidada e não estão nos grandes centros, né? Nem Cara de precisam. gravação, né? Grava mais, Também, né? também. Não, E- e de performance também. Hoje desmistificou, né? Desmembrou isso. Tem cara que prefere morar numa cidade próxima a São Paulo, mas não precisa estar aqui, ou próximo ao Rio, né? Mas que tenha mais qualidade de vida e tal. E quando você começou a migrar para... Quando eu te conheci, Hum. você já estava lá na Perdiz, Tava em com o Perdizes. Nino. Com o pastor Nino, Que isso. eu chamo Aham. de... Ó, uma intimidade. O Ninão, É o porque o Nino. Nino é nosso É amigo. nosso parceiro. E ali você já estava já nesse universo mais ministrando, igreja. É, é. Cara, é interessante a sua pergunta, Dani, porque, na verdade, eu creio assim, e você sabe disso, nós somos seres integrais, né? Claro. E aí, a gente é um conjunto de várias coisas e que torna quem nós somos. Só que até a gente descobrir isso, é uma pegada. E eu tive muita dificuldade para me compreender enquanto artista. Hoje eu tenho 38 anos. E a cabeça que eu tenho hoje, o pensamento que eu tenho hoje, a maneira como eu olho a minha carreira, o trabalho, o business também, Claro. e o ministério, eu queria ter tido isso há 8 anos atrás, com 30, Sim. sabe? E dava. O que eu acho que faltou para mim? Faltou aconselhamentos, ou bons conselhos, ou faltou quase que uma consultoria, sabe? Não coach, Mentoria, né? uma mentoria, boa. Uma mentoria. Só que eu tive bons mentores, Deus que me perdoe, eu não posso reclamar disso. Inclusive, acredito que alguns dos meus mentores vão assistir esse episódio nosso aqui, eu agradeço muito a eles, são pastores, mas artisticamente... É outra pegada. me faltou alguém... cara, eu tinha crises, assim, por exemplo, eu vou falar de mim, tá, gente? Tá. Eu tinha crise do tipo assim, eu não posso tocar muito guitarra, porque se eu toco muito guitarra, eu tô chamando atenção para mim. Sim. Então, eu não posso solar muito na guitarra, porque há uma linha tênue entre a amostra e a expressão. Então, eu ficava meio que brigando comigo mesmo, até onde que eu posso ir. Isso é uma bobagem, porque, é claro, a gente não sabe o coração das pessoas, mas o Senhor sonda o nosso coração, sendo, né, cristão, evangélico, a gente crê nisso. Claro. Então, pode ser que a minha intenção num dia, fazendo o solo mais simples do mundo, seja para chamar a atenção, Claro. e pode ser que o dia que eu esteja mais solto, eu estou nem aí, e estou só olhando para Jesus e me expressando por aquilo que Ele me deu. Uhum. Mas isso era um conflito para mim, por causa da religião, sem dúvidas. Por causa do conflito do meio religioso, talvez não que eu não estou criticando, não é nem a ênfase, não, o meu objetivo não é esse, mas o moralismo religioso mesmo, porque a gente está o tempo todo falando que toda honra e toda glória seja dada a Deus, e até parece que eu sou capaz de disputar com a glória de Deus. Claro. Então eu devia ter me desprendido disso com mais rapidez, e foi um processo para mim. Foi difícil. Tanto que o meu primeiro álbum, eu estava lá em Perdizes, que é o Não Mais Eu lembro. eu tocava violão. Quantas vezes É verdade. eu fui tocar violão, e aí o Gui Matarazzo tocava guitarra. Eu ia te falar isso. Conheci por causa do Gui. Exatamente. Então, olha que nada a ver, cara. Eu sempre fui um guitarrista mesmo, né? Mas aí eu falava, não, eu vou tocar violão, porque eu queria parecer o cantor tal, eu queria ter ser parecido e lembrar pelo cantor tal. Então, o violão traz quase que uma atmosfera mais espiritual. Nada a ver, né? Então, as coisas, a ficha não foi caindo rápido para mim. Depois que eu deixei, um divisor de águas para mim, sem sombra de dúvidas, foi caminhar com o Baruch. Por quê? O Baruch é um artista. Sim. E artista, quando a gente fala, é artesão, aquele que cria. Não é um artista poser, né? É aquele que está o tempo todo, que enxerga o mundo de maneira diferente, né? A gente tem uma leitura simétrica, que harmoniza cores, timbres, sons. É natural para a gente isso. Então, quando eu fui para a banda Salos,
eu estava até falando pro Alisson, tava conversando com ele, né, que eu tive lá em Campo Grande, e foi muito legal. Falei isso para ele, falei, Alisson, eu lembro do meu primeiro show. Com o Baruch. Com o Baruch. Antes de tocar com o Baruch, eu tinha feito um showzaço, que foi com a Vineyard, que foi uma mini tour com o Vineyard, o Fabiano, e aí foi muito especial, com o Manga e tal. Tinha milhares e milhares de pessoas. Mas tinha uma pegada diferente, assim, né? Era muito livre, muito solto. O Baruch já era um showzão, formatado, com clique, com VS. Né? Cara, já usava clique nesse? Já. Isso foi em 2014. Então já tinha uma visão artística muito consolidada. O Baruch já era um cara muito consolidado e foi no álbum Graça, que foi um álbum que hypou muito assim o Baruch. Mas não sei se eu vou te cortar, o Baruch te deu muita liberdade, cara, porque você começou a quase todas não, mas muitas músicas você tinha uma guitarra considerável, Sim. assim. O Mariano já tinha antes de mim. Sim, o Alexandre. Essa sempre foi uma marca do Baruch, assim. Sim. A banda Salos era muito expressiva e a guitarra sempre foi algo muito presente lá. E aí eu tive que assumir essa responsa, que abre parênteses também, foi uma responsa muito grande, porque o Alexandre Mariano tinha um carisma absurdo, tava há 18 anos com o Baruch. A molecada amava o Mariano e ele tocava pra caramba. Sim. Muito feeling, muito bom gosto. Tinha umas coisas que era muito característica do Alê. Ele foi para os Estados Unidos depois? Não, o Alê, cara, na pandemia nós perdemos o Alê. Não, sim, eu lembro, mas quando você assumiu ele foi isso... ser pastor. É verdade, ele assumiu uma igreja. Eu lembro que ele faleceu. Então, quando eu fui... O primeiro show eu tava falando... O Alisson é um amigo nosso, que eu falei pro Dani aqui. Eu tava falando pro Alisson do primeiro show que eu fui fazer com o Baruch, foi em Vitória, no Espírito Santo, e no Jesus Vida Verão. Nossa, aquilo era gigantesco. Super palco. Eu já fui, já. Cara, muito grande estrutura. Praia. Na praia, milhares e milhares de pessoas. Cara, eu travei. Aquele dia, na primeira, eu tremia. Eu fiquei muito nervoso. Eu não sei o que aconteceu comigo, que, sem sombra de dúvidas, tinha o peso de ser o meu primeiro show como guitarrista do Baruch, que já era um cara muito conhecido, substituindo o Mariano. Eu tinha uma responsa, eu tinha acabado de sair da Igreja de Perdizes, era uma oportunidade muito legal para mim. Eu senti todos os pesos possíveis que qualquer artista sente, assim, sabe? E aí acabou a primeira música, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Do nada, cara, não sei se foi o Espírito Santo, bicho, se foi medo meu também que me moveu. Eu falei, cara, ou você vai para cima e serve e faz de coração e se entrega, porque eu te dei isso aqui, você ama, você queria, você falou que queria, agora tá aí. Ou já era, vai acabar aqui. Mano, ficou muito claro isso. Na segunda música, bicho, eu dei 2 passos para frente, assim. Cara, minha cabeça explodiu, abriu, assim. Eu falei, cara, é isso. Eu me encontrei naquele dia ali, artisticamente, tudo. Tanto que essa minha caminhada com a banda Salos me abriu, né, a minha maneira de ver e de me perceber artista, né, e não somente adorador, né, mas e me fez ir além e sempre mais além, porque eu entendi que tudo que é belo, e aí depois estudando, lendo e conversando, e aí tendo esses mentores, que tudo que é belo adora ao Senhor e aponta para Ele, né? Não há nada bom que venha daquilo que é mal, entendeu? Justo, porque hoje você tem uma parte no seu show que você sola por, sei lá... eu tô lá. Minutos, assim. Isso aí. É uma coisa... É isso aí. Você senta e... E é engraçado. E às vezes eu sento também no palco. Você tá, sim. E foi engraçado lá, esses dias que eu cantei lá em Campo Grande, aí eu fiz isso. A hora que eu acabei o solo, eu vou pro microfone, a primeira coisa que eu faço é louvado seja o nome de Jesus, amém. Mano, a hora que eu faço isso, a galera... Porque eles entenderam para quem que eu tô fazendo. Claro. E aí, nesse tempo lá na banda Salos, abriu assim também a minha maneira de ver carreira, música, arte, eu como artista, né? O Gerson Borges tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: não importa que tenha show no culto, o problema é não ter culto no show.
entendeu? É uma frase que fala muito. A minha vida é um culto. Tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Tudo que eu estou fazendo, eu estou entregando. E aí eu não vou fazer aquilo que é a música para Ele. Então, e aí originou o meu álbum Janela. O Janela tem a ver com isso. Que vem lá o Mateus 6. O Janela você já está saindo do Baruch. Já estou saindo do Baruch. Eu lembro. Que é tipo, os olhos são a janela da alma. Sim. Então, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ou todo o seu corpo será bom. Por isso que eu foco muito no olhar. O Janela foi o Alê abrindo tudo, os olhos, a mente, para aquilo que Deus poderia fazer através da guitarra, das composições, da música. E aí eu fui me entendendo mais, até como cantor, né? Eu acho que o Janela marca bem, assim, é um divisor de águas para mim do Magnani enquanto cantor. Que aí foi sendo amadurecido depois. O Janela foi em 2016. E que aí foi, de 2016 para cá eu fui aprendendo mais, me conhecendo mais. Eu fui naquela gravação do Baruch. Não, do Baruch. Você estava transicionando. 2015. Foi uma Assembleia de Deus. Calor, eu né? lembro. Você sabe que eu tive uma desidratação lá, eu desmaiei, né? Não, depois mas estava... A Carol tava grávida, cara. Sério, cara? Foi tenso. Não, eu desmaiei. Aquele show lá, depois os bombeiros foram me atender. Mano, passei muito mal mesmo. Sim, tinha muita gente. Aí voltei e tal, depois do primeiro show, e aí teve a segunda parte do show que foi em cima de uma Kombi. Sim, você lá tava fora. Lá ainda, lá fora? Você tava? Meu Deus, velho. Que loucura isso tudo, cara. Que o Baruch tava nessa pegada de fazer esses clipes da Kombi. Sim, era muito legal, né? Sim, é a Help Truck. Era muito legal. Cara, deixa eu, quando você bebe uma aguinha, transicionando assim, primeiro, né? Agora, falando em Baruch, recentemente você lançou um projeto com ele que você gravou lá em Lisboa, com amigos que participaram daquele show que eu esqueci o nome agora. É o Infinity Fest. Foi, cara, eu falei com os meninos lá de Portugal, liguei pros pastores lá, falei, cara, vai o Baruch aí, mas vai o Magnani, o Marcos, que é um artista lá, cantou também. E aí você gravou algumas canções, né? Não, a gente gravou o tempo todo junto. Não, palco. Sim. Ah, sim, são 7 músicas. 7 músicas, mas tem... Qual que é? Não. Deus é bom. Deus é bom foi a única inédita, porque a gente teve pouco tempo para produzir esse show. E é uma composição minha. E aí, conversando com o Baruch, eu falei, cara, a gente precisava pôr alguma música. E aí eu apresentei algumas para ele gostou muito dessa. E aí a gente fechou nela. E ela foi o primeiro single. E sem dúvida, ela é a música mais forte desse projeto, por ser inédita. E pela letra também, né? Pela a composição, a história dela é muito legal, assim, a maneira... Mas a letra é só sua? Só minha. O arranjo, tudo? Tudo meu, E esse DVD, eu produzi. A produção é minha, os arranjos... O arranjo foi bem colaborativo com o pessoal da banda e tal, mas a produção toda desse projeto foi minha. Tive esse prazer aí de... Vamos fazer alguma coisa para transicionar? Agora, se prepara. Vamos fazer Deus é Bom, né? Pode ser. Realizando o sonho, eu vou cantar, hein, gente. Doguinha, segura que o pai vai cantar, hein, Doguinha. Tô brincando. Junto, não vou te estragar. Eu já cantei. Olha para aquela câmera e fala que eu já cantei com você. O Dani e eu, nós ministramos. Foi onde a gente ficou mais próximo, né? Onde estreitou a nossa amizade, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí ele pregou tudo, eu estava ministrando em Mata da Praia. Aí eu chamei ele para cantar. Que música que foi? Bondade de Deus, será? Eu acho que foi Bondade de Deus. Repertório aqui, assim, é vasto. Vamos lá. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não veja o amanhã, eu sei que Ele está lá. Ele é minha segurança, minha rocha e fortaleza. O meu Deus é bom, dele eu provo e vejo. Sigo confiando, assim eu vou cantando. Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não vejo amanhã, eu sei que Ele está lá. Em todo tempo Ele está, de tudo Ele cuidará. Eu sei que Deus é bom, por isso eu descanso, mesmo que nem tudo esteja 100%. Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Essa parte aqui, ó. Deus é bom, não importa o que aconteça. Deus é bom, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aí sim, velho. Pô, vou aproveitar que você tá ajeitado aí. Na última sexta, dia 15, você lançou uma música, certo? Foi. Então aproveita que você já tá na posição Cara, e fala sobre isso. Eu vou falar, inclusive, essa música é muito engraçada, é a Bênçãos que Não Tem Fim. Foi uma música que viralizou, assim, porque a Isadora Pompeu gravou. E aí você entrava nos stories, assim, a galera sabe, né? Aí ficava lá, Deus, eu tenho tantas bênçãos, Deus, eu tenho... Eu vi o Deus, Tiro Lipa fazendo Deus, isso. Deus, eu tenho... E foi engraçado, porque na época viralizou uma música do Baruch também, que é Agradeço, né? Agradeço pela vida. Aí eu fiquei zoando o Baruch, eu tava com ele. Falei, Baruch, não aguento mais nem você, nem a Isadora Pompeu. E eu fui lá, cara, e gravei um vídeo, até pra curtir, dessa música, Bênçãos que Não Tem Fim. Ela deu polêmica também Porque era por ser de um... música católica, eu não sabia. O compositor Compositor dela... católico, nada a ver, né? É um gringo, é né? Cristão, mano. É. Mas beleza. Aí eu fiz uma versão também no reggae pop. E aí a galera, eu coloquei, a galera curtiu, eu coloquei no Stories. Falei, ó, vocês querem ver ela toda no Spotify, quem sabe? E eu acabei fazendo a minha versão, o meu arranjo, e o pessoal liberou a licença Que legal. pra eu subir. Então é uma alegria, cara. Eu nunca cantei ela assim. Vai ser a primeira vez. Acho que é bom eu pegar a letra também, né? Pode Você ser? quer? Claro. Pera aí, ajuda aqui, Gabriel, por fazer favor. Se eu sair daqui, questão de fio. Como que é? O Ainda celular me dele ali. lembro. Eu vou falar uma coisa do arranjo, é legal. Dá até uns recortes depois disso aí. É mesmo? É. Ó, deixa eu te falar então, vou aproveitar que você tá falando de recorte. Eu vou fazer minha propaganda aqui do canal, gente. Na Manda descrição, na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí um link para o Recorte, o canal que a gente está fazendo só de cortes. Claro que a gente quer que você assista tudo, aproveite tudo, mas a gente sabe que é muito importante também o Recorte, tem algumas marcas. Então, por favor, vai lá, se inscreve que a gente também vai investir nesse projeto. Pegou aí? Já. Então eu fiz a minha versão, ela era 6x8, na verdade, essa música. E aí eu fiz a minha versão em 4x4, mudei a forma, é uma releitura mesmo, né? E eu já fiz isso, por exemplo, com Reina em Mim. Eu já fiz isso com uma música da Laura. A gente toca a tua versão aqui. Vocês tocam? Uhum. Eu fiz da Laura Sougueles, aquela Em Teus Braços é o Meu Descanso. Eu já fiz com Cantarei Teu Amor. Sim. Então, eu gosto de fazer essas releituras e mudar, mexer bastante na música.
E aí agora é essa aqui, é a música da vez, vou cantar um pouquinho. Gente, eu nunca cantei ela assim, então se eu errar, desconsidere e é nóis. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Velho. Realmente, ficou diferente. É muito bom, cara. Uma das coisas que eu tava pensando hoje, eu falei, cara, o que eu posso conversar com você? Eu notei uma coisa, cara, que eu tenho pensado um pouco sobre a música no culto. Porque a gente falou do artista. Sim. Graças a Deus já vencemos essa barreira da pode ou não pode, toca ou não toca. Você falou do sertanejo. Cara, quando a gente... Eu lembro uma vez que estava assistindo um DVD no YouTube, na verdade, do Jorge Mateus. Cara, era quase a banda da Renascer. É mesmo? Caramba. O Ted, os caras, Olha todo só. mundo. Tem os dois irmãos que tocam violão. Sim. Então, assim, então isso aí, graças a Deus, a gente já percebeu que é músico, é profissional, vive disso e beleza. É. Mas uma das coisas que eu tenho tentado perceber, por isso que é sempre proposições, essa ideia de que não é que as pessoas não precisam levar a sério o que a gente está falando. A ideia é só que eu não sou um especialista e nem doutor. A gente está aqui conversando. Eu tenho pensado, cara, sobre o papel de pessoas como você, Baruch, tantos que a gente citou aqui, em relação à música para o culto. E você fez essas transições, viveu um período de estrada, que eu peguei, assisti. Inclusive, eu acho que nesse que você falou que foi teu primeiro, eu acho que eu estava lá. Lá em Vitória? Lá em Vitória. É, caramba. Lá em Vitória. Porque era em janeiro esse Foi evento. em janeiro de 2014. Eu acho que eu estava lá. Nossa. Porque eu lembro que tocou Leonardo Gonçalves. Isso. Eu estava lá, eu acho. Caramba. Então você vê, meio que acompanhei. Depois você transicionou para sua carreira, não tem outro nome, é assim que a gente fala, né? Só tem um pouco de crise. Aí você viveu um período longo como pastor de uma congregação, e aí eu acho que você percebeu, você já vem percebendo, que nem toda canção, obviamente, foi feita Sim, pro culto. Aham. Mas uma coisa que eu estava pensando hoje à Culto tarde... coletivo. Pro culto O coletivo. culto coletivo, né? Não é para experiência devocional, Uhum. é pessoal. Eu estava pensando, cara... Opa, meu óculos. Cara, antes, a gente ficava sabendo do nome das bandas muito pelas igrejas. Você lembra dessa época que a gente falava, quase todas as bandas chamavam Ministério Apacentar, Ministério Sim. Ipiranga. Aí a gente conheceu o próprio Diante do Trono. Renascer. O Renascer. O pessoal fica assim, não faz ideia do que foi
o renascer. Sim. E aí eu fiquei pensando na influência das músicas americanas, vai entender onde eu estou chegando aqui. Uhum. Porque hoje tem algumas bandas, não só americanas, mas gringas, Uhum. que influenciam muito o Brasil. Isso pode ser uma crítica, tem lá, nosso amigo Marco Telly tem desenvolvido muita coisa Uhum. em relação à música brasileira, aquela coisa toda. Mas eu fiquei pensando, cara, será que não é porque a gente consome tantos americanos, porque a maioria das canções são feitas na comunidade local? Por exemplo, Hillsong, Bethel, Sim. Elevation, são Uhum. todas igrejas produzindo canções para igreja local e que ganhou uma outra dimensão. No Brasil, a gente teve esses ministérios. Você percebeu que, não sei, eu Uhum. posso estar por fora também, Não, é. mas nos últimos anos, parece que o ministério da igreja local, hoje, tipo assim, tal igreja com aquela banda. Não tem. Não tem. O que a gente vê hoje? As grandes igrejas contratando Uhum. líderes, então. E aí eu fiquei pensando, será que não é por isso que a gente tem produzido menos Uhum. canções, assim, para o culto público? E Sim. você lá, como pastor da área de, não sei se era isso, Na IB Morumbi era ministro de música, ministro de ministro de música, mas você adoração. ficou É. lá por Quase 7 7 anos. anos. É, é. Você conseguiu perceber isso, assim, cara, Sim. a dificuldade que a gente tem de escolher música brasileira Aham. para dentro das canções? E aí, só Sim. encerrando a minha lógica, o Morada, Aham. a gente conhece o O Bruno lá. Bruno, aham. É, eu acho que parte do sucesso do Morada se diz na ideia do quão congregacional é a canção deles. Por Sim. exemplo, Emaús. Aquilo sim. É Existe lindo. alguma. Você já gravou? Já, eu Já gravei gravou minha Emaús? versão, é verdade. Então, tipo, existe alguma igreja nesse Brasil que não tocou Emaús? Pode ser que sim. Sim. Mas. Então eu fiquei pensando assim, porque eu tinha muita crise com os americanos, eu tenho ainda. Aham. Mas será que não falta, cara? Por que Falta. é difícil produzir canção? É difícil, falta. Nossa, mano, eu tenho propriedade pra dizer isso pra você. Em 7 anos da IB Morumbi, eu consegui gravar um EP lá. E, cara, eu gravo música a hora que eu quiser. Eu tenho todos os recursos, eu tenho tudo. Projeto Sola, os meninos têm feito isso com a Só que, só que presbiteriana. eles estão É, fazendo com muito mais fluidez, liberdade, né? Acho que o Gui, ele tem, o Andrade, ele é pastor mesmo, né? Na área sim, de adoração lá. E agora o Yamarino parece estar lá também. tá Então, lá. eles, Tá quase a banda inteira lá. ele tem, eu acho que o Sola tá com mais liberdade lá na IP Alpha. Sim. Mas na Morumbi foi muito difícil de eu conseguir fazer, cara, depois de anos, assim, porque as igrejas no Brasil têm dificuldade. Eu tô falando isso para vocês, mas o Baruch lá na Ibabe também tinha a dificuldade de. Porque não é natural. As igrejas no Brasil não estão preocupadas com isso. Então, o Baruch produziu coisas na Ibabe também, mas não sei se Sim. ele produziu um álbum, entendeu? Eu acho que não. E não é. Produziu muitas releituras E de novo, gente, isso também não é crítica, porque a galera sempre acha que a gente. constatação, a gente só tá falando A dos gente fatos, está né? falando de. Que é um fato. Então, as igrejas no Brasil, poucas igrejas, e são as mais que são pentecostais, que têm uma visão para música na igreja. Então, você pega, por exemplo, a Dai Eu ia já te... está gravando pra Tava caramba. escrito aqui a Dai. E o Soeiro é cantor, é Só ele vai estar pastor. aqui, inclusive. O Soeiro é maravilhoso. Então, você pega a Dai, tá produzindo um monte. Agora, você pega as igrejas batista, presbiteriana, já é mais difícil. Só que você tem uma igreja batista do Morumbi que é maravilhosa, é uma super igreja, que tem músicos muito bons, e os 7 anos que eu tive lá, eu produzi muita coisa no canal do YouTube, vocês vão ver, tem arranjos lindos lá, que dá para vocês cantarem nas igrejas de vocês, mas eu queria ter produzido, sei lá, cara, dava para eu ter produzido uns 4 álbuns lá. Uhum, uhum. Mas não é como se eles não tivessem essa não é uma prioridade para E quem nós. fez isso? O Paulo Nazaré fazia isso. No Na, em, começo em- da comunidade na da Vila, Vila, aham, ele sim, gravou 1 ou 2 álbuns. Agora sim. faz um tempo que não faz. A IPP, a Igreja Pinheiros, Presbiteriana de Perdizes, perdido. que é do Robson, Fábio Sampaio, gravaram um álbum, eu participei também. Sim. Então eu falei da Ibabe, né, também a Morumbi, a Ibabe são igrejas grandes que têm um potencial enorme, mas é como se isso não fosse Uma meta. entendeu? E cada igreja tem aí, qual que é a meta da Morumbi? Qual que é a meta não, né? Qual que é a cara da Morumbi? É uma igreja para família, acolhedora e tal, Uhum. tal, mas a música nunca foi foi lá, né, na década de 80 com Vencedores, com o Guilherme Kerr.
Eu ia E falar eu, deles. e eu tentei resgatar isso, cara. Eu fiz o máximo, eu até levei Guilherme Kerr, Jorge, João. Eu acho que a gente conseguiu resgatar, porque tem um EP lindo, maravilhoso. No YouTube tem muita coisa bonita que a gente produziu lá e abençoou muito a igreja. A IBAB eu falo também a mesma coisa, mas a IBAB tem o próprio Ed, que é um cara que faz um trabalho incrível com a igreja lá, e eles têm um lado social muito forte. Eu acho Não é que o viés, né? A música faz é, parte do culto, mas não é não é o produzir música. exatamente. A DAI não, a DAI eu já A consigo ver Daí, o Soeiro e o Ministério de Música muito juntos ali, entendeu? Então, e lá, por exemplo, respondendo a sua pergunta, por que você conhece e a galera de casa? Você conhece o nome do pastor da Bethel? Você faço conhece o ideia. nome do pastor da Elevation? Então, essas igrejas americanas e os seus próprios pastores sabem que a música é muito forte para o evangelismo, para aproximar as pessoas, e tem uma expansão. E eles não estão preocupados em serem conhecidos. E Porque o Ministério da Música fica também não estou muito... dizendo que os pastores de todas essas igrejas que eu Não, citei claro, deu estão para preocupados entender. com isso. Não é isso. Mas lá fora, você conhece todas essas igrejas por causa do Ministério de Música. Entendeu? Então, lá fora, Dani, é incrível. Eu já fui algumas vezes, eu falo lá fora, eu tô falando nos Estados Unidos, né? Eu já fui algumas vezes para lá. Cara, as igrejas têm uma estrutura de som absurda. Absurdo. A gente aqui no Brasil, não. Pô, para a gente trocar um sistema de som nas nossas igrejas, é uma dificuldade, cara. É um absurdo. Aí passa, faz orçamento e tal. E é tudo Aí muito tem o caro. preço aqui, É, que tudo muito é caro. Mas lá é prioridade, cara. Você chega, é um salão com acústica, climatizado, com som incrível. A tecnologia lá tá à muito, disposição. muito, muito É, longe da então gente. é tudo muito comum. Por exemplo, eu fui trazendo para o meu universo. Fui começar a tocar guitarra. Eu comecei tocando guitarra numa Golden, Não, sabe? Uma guitarra dura, velho. Um moleque lá nos Estados Unidos, ele vai começar a tocar guitarra e começa com uma uma Fender, Fender, né? de entradinha lá, por mais que seja Alguns dólares, uma né? mexicana ou uma Aham. Squier, mas já é melhor do que a minha Golden, entendeu? Para eu comprar uma pedaleira dessa aqui, Tonante. nossa, eu já toquei em tonante. Uma pedaleira dessa custa 15 mil no Brasil. Eu comprei lá, né, paguei $1.800. É muita diferença. É, a diferença é absurda. Então, é difícil, cara. Mas eu respondendo a sua pergunta e sendo bem objetivo, eu acho, pô, aí você citou a IP Alpha, eu acho que é um bom exemplo. Eles estão produzindo, estão com mais liberdade, porque eu sinto que o pastor que eu E o Der. quem? E o Der. O Will ele compreendeu que isso é importante para a comunidade. E Não, aí você eles sabe estão por que eu estava investindo. pensando nisso? Porque algumas canções que a gente às vezes canta na comunidade não são canções congregacionais. E não estou aqui falando que não é. Sim, Mas o que eu tenho percebido é que os compositores de hoje estão muito mais compondo música a partir das suas experiências pessoais, é. são as suas orações, Aham, é fruto da sua crise ou é fruto da sua alegria, entendeu? aham. Mas não é aquela coisa assim, tipo que você citou, vencedores por Cristo. Eu acho que, claro, é outro momento, ok. Mas eu acho que quando eles compunham, eles pensavam na comunidade. Tinha Mas um eu fiz lance, isso na Morumbi. Por exemplo, eu compus a música na primeira pessoa do plural toda. sim. Eu compus 2 músicas na primeira pessoa do plural e gravei um hino que é o Louvamos-te, ó Deus, também no plural. Uma música é a Tu és bem-vindo aqui, Nós te adoramos, Sim. é toda no plural. Ah, Aí depois eu cantei também Esperança, Tu és a esperança, o nosso avivamento e tal. Então, e foi intencional. claro. Eu quis tirar o eu da jogada e falar, mano, beleza, no canto Não, porque congregacional, na como a gente vai poesia é fazer? fácil explicar essa questão do eu e do nós, porque de fato é uma experiência pessoal, mas que se tornou um canto. O que eu tenho pensado, para a gente mudar de assunto, é tipo, eu, eu como pastor local, você Uhum. também com coração pastoral, eu sinto essa falta de alguém produzindo canções, não só no plural, no sentido de essa canção é para a igreja do Brasil, essa não é para minha congregação. Hum. Quando o ministério, esses ministérios que a gente citou, eles faziam as suas gravações e tal, Uhum. cara, depois daquilo, o próprio Diante do Trono, s- a- é- era muito bom, vamos dizer, musicalmente falando, não era muito bom, Uhum. mas aquilo chegou como esperança na congregação, por quê? Sim. Tinha 3 notas, 4. Então parece que era intencional. Os Uhum. arrais, depois começou.
Aí uma vez conversando com o Thiago, ele falou, cara, as nossas músicas, o cara pega um violão, São simples. são simples. Claro que não estamos dizendo que não é para fazer coisa mais arranjada como você faz. Mas o coração de, cara, Uhum. nós precisamos de uma música. Tanto que quando o Guilherme, que você citou, ele faz muito isso. O Guilherme Andrade, né? Que são os dois Guilhermes. Ele gravou uma canção, acho que você não participou, mas eu lembro do... Não, você não participou. Foi o Mauro Henrique, o Brunão do Morada E o Baruch. e o Baruch. Uhum. Eu chorei, velho. Cara, eu chorei, tipo assim, porque ela era muito congregacional. Sim. Eu agradeci Eu os lembro dessa caras, eles gravaram lá na Alfa, eu acho. Aham. Eu falei assim, meu Deus, cara, então onde eu tô querendo chegar? Não é, cara, vamos, só pode gravar a música no plural. Não, a poesia tá aí. Mas é um clamor de, cara, vamos produzir música brasileira que também seja como você Sim. tem feito, no sentido, vamos trazer o nosso jeito, como o Marco tem feito, Aham. vamos trazer como o Baruch sempre fez. Marco colocou um eita lá, né? Não, eita. Você É imagina um muito bom, americano. né? Eu lembro um dia que um irmão gravou a música dele nos stories e não falou essa parte. E aí ele foi lá e falou assim: Ô, você só esqueceu do eita, né? É meu? Porque é muito deles, não é nem É, nosso, né? é. Não tá muito É. na nossa fala o Sim, eita. Mas sim. não é só isso, ele colocou outras expressões Sim. que são muito regionais, que são muito Aham. brasileiras, mas enfim. Eu acho assim, cara, que a gente, como Brasil, por exemplo, falando de você, que é um amigo, não precisamos ficar puxando o saco, né? Mas o nível que vocês chegaram musical é espantoso. Então vocês vão para uma Europa e você vê o europeu falando assim, esses caras são brasileiros? Tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, não precisa ser só gringo, dá pra gente produzir. Não, e é legal você falar isso, cara. Eu falo com uma humildade, assim. Tinha uma banda de alemães incríveis, assim, uma banda incrível de alemães lá. Banda de alemães incríveis, eles eram lindos. E, Todos mano, loiros. não, e o pior é que Claro, né? os caras eram bem estilosos mesmo, assim, e a banda era incrível. E eles ficaram pra ver o nosso show. Eu esqueci o nome da banda, eles começaram até a seguir a gente na rede social. O cara me escreveu em inglês, óbvio, e a gente bateu um papo, assim. Ele ficou espantado com o nosso som. Claro. Ele ficou Você, espantado. Baruch, a banda. Ele falou, cara, óbvio, eles nunca tinham visto a gente, nem ouvido falar. Aí eles viram a relevância do Baruch, né, nas redes, viram os números e tal, e aí mostra também que a gente tem algo muito legal aqui. E aí ele mencionou muito isso da nossa, do nosso som, da energia do som e da entrega, das guitarradas e tal. Então, isso que você está falando é muito legal, porque não estou dizendo que é isso. Eu nunca tive isso. Mas eu sei que tem pessoas que sofrem com isso, que é a síndrome do vira-lata, né? Que diz que Brasileiro, que né? pega o brasileiro demais. Cara, o brasileiro é muito capaz. Vide aí o Matheus Assato, o que está fazendo lá fora, Kiko Loureiro, São que não, O Juninho, o na próprio Juninho. época do auge dele, Sim, o mundo sim, inteiro. sim. Então, são caras incríveis, né? Tem o Arthur Menezes, que é um outro guitarrista que eu amo, que eu já até estudei com ele Tem online. aquele baterista que toca no Angra lá. Ele O Valverde, o Bruno. Pô, Mano, que é aquilo, então, velho? assim, o Brasil, a Lari Basílio também. Então, assim, cara, a gente Ela tem mora em Los Angeles, né? Los Angeles. A gente tem total capacidade e a gente está entregando algo para. Porque a música é universal, é uma só linguagem para todo mundo, né? Cara, migrando um pouco e caminhando pro fim, que a gente pode Já? conversar em outras ocasiões. Não posso gastar todas as fichas. Não é porque você demorou 3 horas para chegar Meu aqui. Deus, velho. Tá louco. Cara, como pastor da área, ministro lá, Uhum. da área de música, a gente vê assim, a música mexe, que nem você falou. Não é a técnica do cara, parece que é um lugar de exposição. Uma das áreas mais delicadas que a gente vê nas igrejas. Aqui, graças a Deus, cara, como a gente não tem uma exposição muito grande, não tem um palco muito grande, então isso diminui. Mas a gente vê que pastorear essa área das congregações locais, sejam elas gigantescas ou minúsculas, é mais delicado. Na sua experiência lá de muitos anos, assim, qual foi
o maior desafio, claro que não precisa citar nomes, mas para que as pessoas pensem assim, tem uma errata aí. A galera pensa, essas igrejas grandes não passam por isso, porque eles têm a estrutura. Porque o cara acha que a estrutura salva, ele não percebe que por trás da estrutura tem gente. Então, qual que foi o grande desafio no pastoreio do canto congregacional, das bandas? Nossa, essa pergunta é difícil, cara. É uma vida, né, Não, Dani? Foram 7 anos, eu fiz essa pergunta para se incentivar, porque as pessoas Sim. estão achando que lá não tinha desafio. Não, nossa, foram vários, né? E aí eu peguei uma pandemia aí também, e a pandemia era difícil porque eu tinha que trabalhar com um número reduzido de pessoas. Então, Vocês aí gravavam ou faziam ao a vivo? gente gravava, editava, mixava, masterizava, editava os vídeos, fazia pelo menos uns 2, 3 takes de cada música, era super Aí puxado. a estrutura faz diferença. É muito puxado. Mas aí tinha gente que ficava chateado porque eles não podiam, a gente não podia ter uma rotatividade muito grande, porque se alguém tivesse com vírus ali, Claro. ia alcançar mais pessoas. Então eu tive que reduzir muito o grupo. Eu acho que o desafio, Dani, eu acho que eu divido ele um pouco na minha cabeça. O primeiro, olhando para a Doca e olhando para uma igreja batista do Morumbi. As duas igrejas estão em uma metrópole, uma cidade cosmopolita, gigante, cada um tem a sua vida e tal. Mas você tem uma comunidade aqui menor que você consegue acessar mais as pessoas e as pessoas conseguem te acessar enquanto pastor, líder e tal. Igreja Batista do Morumbi, é muito difícil isso. Muito difícil. É muita gente. Não só a Igreja Batista do Morumbi, qualquer outra igreja que passe aí de 3 mil membros, que é o caso lá. A igreja que passa de 1000 mesmo. Então eu tinha muitos voluntários, mesmo assim eu colava muito no pessoal. Qual que era o tamanho do teu time lá? A gente chegou a mandar escala mensal de louvor para mais de 80 músicos. Meu pai. É uma igreja. É uma igreja. Aí mais coral, mais orquestra. Eu acabava, em musical, assim, eu liderava por volta de umas 300, 350 pessoas. Então, esse é o meu grande lamento. Tanto que, assim, eu quero muito virar uma chave, quando o Senhor permitir, no meu ministério. Eu quero ser pastor dessa galera. É a nossa igreja, pode falar, pessoal. A gente vai plantar lá em São Paulo. A gente está aqui por isso, inclusive. Doca 12 SP. Porque eu sinto assim, Dani, eu sou um artista lá, né, como a gente falou no começo, mas o meu coração queima pelo pastoreio e andar com gente. Só que aí eu tenho que decidir, ou eu vou andar com essas pessoas e vou caminhar com elas, ou eu vou cifrar uma música, ou vou fechar o repertório, ou vou cuidar de ordem de culto, sabe? E isso eu fiquei muito dividido nesses últimos tempos lá na Morumbi. Porque, cara, em 2023, o primeiro semestre, eu falei para minha secretária, minha assistente, eu falei, você vai marcar com todos os voluntários. Eu vou atender todos eles, pelo menos nesse semestre, para saber como que eles estão. Ainda assim, eu não dei conta de todos, porque chocava a agenda, tal, mas eu fiz muito isso. Cara, além das demandas da igreja grande, que é puxado, aí eu ia lá, alguns eu discipulava, estudava a Bíblia junto, era muito legal, porque estava precisando e eu queria investir na vida deles. Então, eu divido em duas partes. Primeiro, é uma igreja muito grande, e você fazer isso com uma igreja muito grande é difícil. Você manter uma qualidade de investimento de vida, à luz da palavra de Deus, uma comunhão e relacionamento, e lidar com as dificuldades é mais difícil. A outra coisa que está ligado também, como você tem uma igreja grande, então você tem mais é mais espaçado a participação das pessoas. Então, alguns voluntários eu via uma vez por mês, cara. E como que eu vou andar com essa pessoa? Eu via a pessoa, ela tocava em janeiro, eu só ia encontrar ela um mês depois, e não parece. Não parece que faz um mês que você teve com a pessoa. E nem a pessoa sente que parece que faz um mês. Aí a pessoa estava passando por alguma situação no trabalho. E aí, o que aconteceu, cara? No seu trabalho, resolveu aquilo lá? Ale, já mudei de trampo, estou no trampo novo. Mano, o filho já nasceu, meu já está Deus, andando. sabe? Então, esses são os dilemas, assim. Lá na Morumbi, Dani, eu consegui neutralizar a questão do ego. Que todo artista tem. Todo ser humano tem, todo ser humano, mas o artista é mais atenuado, pelo amor de Deus.
E a gente não tinha dificuldade com isso, tá? E se eu percebesse alguma coisa, aí a gente conversava numa boa. Tem um livro que eu gosto, que eu falava para eles que eles tinham que ler a cada 3, 4 meses, que é o Tim Ego Keller. Transformado, do Tim Keller. Falava, ó, gente, vamos ler e tal. A gente chegou a trabalhar esse livro junto. Então, a galera, eu quebrava essa questão com muito relacionamento, com muito de igual para igual, muita igualdade, muita amizade. E aí isso ia desmembrando e tirando qualquer sombrinha aí. Se a gente percebesse que havia alguma sombra, a própria pessoa, se ela percebesse, ela mesma lutava contra isso, assim, sabe? Ou às vezes eu dava um toquezinho offline, assim, de boa. Então a gente sempre teve bons relacionamentos lá. Eu nunca tive conflito com esse negócio, é, sabe? Ah, por que a fulano de tal canta mais vezes? Por que fulano de tal toca mais vezes? Não. Sempre foi muito homogêneo, muito legal, Não, assim. mas é difícil, cara. Mas uma Uhum, das coisas, eu não sou músico, uhum, claro que não. Mas sempre gostei, tenho uma certa percepção. uhum, Dou os meus pitacos na música, né? uhum. E eu falo, muita gente vai no acampamento, eu falo, cara, vocês tocam bem. Se vocês tocassem juntos, é só uma dica que eu dou pros Sim. caras. Toca a mesma música, cara. Uhum, Tipo, todo mundo alinha a banda, uhum. aquela coisa básica do groove básico. É isso. Faz o básico, porque eu É isso. vejo, parece que é, quanto pior é o músico, mais ele tenta É. diversificar. Eu lembro, o amigo seu baterista, o Nando, Aham. uma das coisas que sempre me chamou a atenção nele era o, o quão simples, entre aspas, claro que ele tá entendendo o que eu tô falando, Sim, eu tô entendendo. Não, ele mas é era uma maravilhoso. coisa, É, você fala assim, cara, isso é muito bom, velho. muito bom. O É. Jota, Outro cara aqui você também. já veio aqui, É, congregou com a gente um tempo. Eu fico olhando assim, tem gente que vê o Jota e fala assim, esse cara não toca bem. Eu falei, cara, você não sabe é. nada de música. Não, o Jota é maravilhoso, é um lorde. E, Toca de terno, é um gentleman. e são caras que sempre estão fazendo É, a cama, né? é, O básico, é né? isso aí. E eu falo aqui na Doc uma coisa que você fala, que você falou agora, eu falo pro Rodrigo que dirige aqui, eu falo, cara, banda de igreja é o seguinte, come com os caras e depois toca com eles. Porque às vezes vocês gastam muito tempo ensaiando, mas gasta pouco tempo comendo junto. É, E aí quando chega lá na hora da banda, na hora da apresentação, na hora de ministrar, vocês não têm comunhão, vocês não é. estão unidos. É, não se olham, Não né? se Não olham olha. nos E não olhos e entende, tal. mesmo que É, se olhar, é, o cara não entende que o outro tá desesperado, cara, me salva aqui, é. ou vai aí, é isso Não, mesmo. isso é tão legal que você falou que, assim, se você come junto e se você tem tempo junto, quando no ensaio você fala, ô, mano, tá perdendo totalmente o clique, o cara nem vai ficar chateado, Porque tem relação. porque tem relacionamento. Ô, mano, essa trave aí, hein, tá? Ó, se liga. Aí o cara não leva sabe, ô, nossa, brigou comigo, pô, não tô tocando bem. Não, cara, ô, foi mal, Magnani, é verdade, né, velho? Ó, aí ainda brinco, ó, menos uma estrelinha, hein? Claro. Sabe, porque tem amizade. E isso eu cultivei muito na Morumbi. Lá a gente tem, né, um encontro, eu acho que eles vão manter, que é a cada 2 meses, chama Refresh. E aí, a cada 2 meses era um cafezão gostoso, um tempo de oração, muita conversa, dinâmicas e palavra. Sempre era um encontro para alinhamento, para a gente dividir o fardo. Cara, isso fez diferença demais na nossa vida lá. Então fica a dica aí, viu? Refresh, eu vou patentear. Não, não só patentear, mas a gente vai dar uma dica pra você. Aqui, ó. Fecha em mim, Gabriel. Gabriel, chega junto. Você que é líder de louvor, o Magnani tá dizendo. Ensaia menos e come mais. É, Come junto com os irmãos, anda ganha junto. comunhão, anda junto. E quando for tocar, toca junto. É. Tem uma banda muito famosa, ela toca em quase todas as igrejas, chama Desencontrados do Som. Cada um toca uma música. Mano, e eu complemento, eu falo, Dani, eu sei que a gente tá caminhando pro final, mas a música não é o mais importante, tá? A música não pode ser o mais importante. A partir do momento, cara, que você tá mais preocupado com a introdução de 8 compassos, com o seu timbre de guitarra, se os caras vão ouvir ou não, se vai perder o clique ou não, se vai desafinar ou não, mano, para. Em nome de Jesus, velho. É amizade, é relacionamento. Igreja não é palco.
Eu divido muito isso. E graças a Deus, Deus me dá a condição de eu também trabalhar com músicos profissionais. E aí eu me realizo lá. Claro. E eles também se realizam, que é a minha banda que me acompanha quando eu vou cantar nas igrejas pelo Brasil. Mas igreja, meu ministério local não é o Magnani, é o Alê da Marcela, o Alê do Davi. Chega aí, Alê, é isso. Eu não vou ficar jamais. Quando eu ministro na Morumbi, inclusive, quando eu ministrava, estava lá vivendo o ministério local, eu não ficava tocando guitarra. Eu deixava os meninos tocarem guitarra lá, os voluntários. E eu ia pro violão, ficava lá na minha. Porque a música nunca pode ser o mais importante. A música, acho que é por onde a gente pavimenta a nossa estrada de relacionamento, de caminhada, de amizade. E aí, duas coisas que eu também acho que não pode passar da gente. Para a gente que serve no Ministério de Música da igreja, é para a honra e glória do Senhor e para a edificação da igreja dele. Então, que passar disso, cara, Não faz sentido. não faz sentido. Cara, quero agradecer aqui você pelo deslocamento. Quem mora aqui na Grande São Paulo ou em São Paulo sabe o quanto que deslocar. A gente não fala as pessoas perguntam assim, quantos quilômetros? Eu falo, não, em São Paulo a gente não fala por quilômetro, a gente fala por Horas. tempo. Quanto tempo demora. E hoje que você foi pego aí por uma questão de São Paulo de ser, muito trânsito. Então, cara, quero te agradecer. Agradecer pela... Eu tenho uma regra do 100%. Quando alguém fala assim pra mim, eu acho que você... Uma vez o menino falou pra mim, você é muito raso, né, pregando, né? Eu falei, Meu Deus. Eu falei, eu sou, mas é tudo que eu tenho. Eu falei, se você não gostou, não venha para ter surpresa, porque não tem mais nada. Tudo é isso aqui. E quando eu vejo você tocando, cara, eu vejo por isso que eu gosto tanto de você, não só pela qualidade, mas principalmente pela entrega. Eu acho que a turma precisa aprender isso, cara. É a entrega, é a regra do 100%. É tudo que eu tenho. Eu não sobra nada. Você acaba teu show, ou acaba a administração, esgotado, você acabou de falar, algumas vezes até desmaiou, e eu acabo pronto para morrer no aspecto de que é tudo que eu tenho, é a minha entrega. Então, em nome da nossa casa aqui, da minha família que você conhece, a gente quer te agradecer e te incentivar, mano, a não ser traído pela performance, porque às vezes as pessoas nem entendem, cara. Só quem entende muito de música que sabe que você toca realmente muito. Todo mundo sabe que você toca muito, mas só 1% das pessoas que te assistem sabem o quão bom você é. Mas a tua entrega, todo mundo vai perceber. Eu falo disso, sabe pra quem? Pro Marcos Almeida. Eu falo, cara, o Marcos sozinho, com violão, ele para uma multidão. Por quê? Porque ele é bom? Não, não é só por isso. É porque o cara está disposto a morrer no que ele faz. Então, mano, obrigado. Porque você tem me ajudado nisso. Todas as vezes que a gente vai fazer agenda junta, Deus tem sido gracioso com a gente, de colocar a gente em agendas. E eu te agradeço. Eu quero agradecer também os irmãos que fazem isso aqui acontecer, né? Você viu, podcast não é fácil. A gente está aqui, Gabriel, o David, o Douglinha, o Igor, moçada, tanta valeu, gente galera. ajudando a gente aqui. Algumas pessoas como o Vitão, que tem ajudado a gente, que produz. Você ganhou a sua, né? Ganhei, gente. Olha que Vamos chique. fazer uma propaganda. Mantém o café quentinho. Será que depois desse Deixa eu tempo ver. todo? Não, senão... não é possível. Tá Não, quentinho, cara. esqueça Stanley. Compre seu Proposições. copo do Proposições. E eu tô combinando agora, que eu tô vendo ali, ó. Cara, é o seguinte, eu quero agradecer todo mundo. A gente vai pro fim, quero pedir para você se preparar, fazer só a última pra gente finalizar. E enquanto você toca, eu vou deixar você pensar. Porque a gente tem um quadro aqui, que não é um quadro. Isso aqui quase não é um podcast. Que eu tenho pensado assim, cara, a gente sempre termina assim. Se você tivesse a possibilidade de, em 2 minutos, o mundo inteiro parasse para te ouvir. O mundo. Pensa aí, acabou o fuso horário, todo mundo se ligou, agora no Japão, tá de noite, igual tá agora aqui, todo mundo vai ouvir o Magnani. Então, eu vou deixar você pensar aí quando você toca, você vai refrescando. Aí você acaba de tocar, pode fazer aquele solo, sei lá, quando você senta, igual eu vi você, cara, eu sempre choro com música, né? Eu fico emocionado. Lá no, como chama aquele congresso do Agreste mesmo? Ressurgência. No Ressurgência. Lá no Ressurgência você fez isso, eu falei assim,
Não, ali eu fiquei. Então, assim, o que Deus tocar no seu coração e depois você olha para a câmera 7 pro Gabriel e você fala os 2 minutos com o Magnani para o mundo inteiro. Qual é a mensagem mais importante que você carrega? Enquanto você se prepara aí, a gente fica por aqui, o Magnani vai encerrar e a gente já corta esse podcast que já passou um pouco do nosso tempo. E eu quero mesmo te agradecer e quero que você, como o exemplo do Magnani, como eu tenho tentado fazer, que você entregue-se e que você possa oferecer a Jesus e aos outros o seu 100%. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. E que você e eu sejamos uma bênção. Senhoras e senhores, com você, Alexandre Magnani. E depois, os 2 minutos para o mundo. Gente, é o seguinte, 2 minutos, eu vou falar menos de 2 minutos. Ó, eu acho, cara, é difícil, né? Mensagem que eu tenho para você, que ficou com a gente até agora, do fundo do meu coração, é que você valorize a vida naquilo que é mais importante. E o que é mais importante são as pessoas que estão próximas de você. As pessoas que às vezes a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida simples, né, ordinária, simples, o dia a dia normal, e a gente tá, sei lá, tá no celular, a gente tá preocupado com outras coisas, assistindo televisão, a gente não fica presente. Então, valorize essas pessoas que estão próximo de você, seja presente quando você estiver naquele lugar, independente de quem são as pessoas. Uma outra coisa para você que é cristão, assim como nós, acho que a maioria aqui, tenham em mente que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre.
E aí a gente tem que buscar ser mais parecido com ele. Por mais que seja difícil para mim, por mais que seja difícil para você, se pareça com Jesus, vai fazer acontecer algo muito incrível assim à sua volta. Eu tenho certeza disso. E também pegue leve consigo mesmo e desfrute da graça do Senhor. E é isso. Tome menos Coca-Cola, coma menos chocolate e ouça muita música, principalmente Alexandre Magnani no Spotify, Deezer, Apple Music e tudo mais. Tamo junto. Deus abençoe, Dani, Valeu. toda a família. Obrigado. E, mais uma vez, proposições. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Magnani. Obrigado você que está aí. É o seguinte, segunda-feira que vem, a gente espera aqui, ou em qualquer outro dia que você tiver, mas a gente espera às 9 horas, toda semana, a gente colocando aí um episódio novo para você. Se você curtiu, por favor, faça isso. Curta, compartilhe, envie para mais alguém. Essencialmente para os músicos que vocês conhecem, para os pastores da área de música. A gente se vê na próxima semana. Sejamos uma bênção. Até mais. Um abraço.